Fala Incomparável, seja muito bem-vindo ao seu canal da Experian. Meu nome é Sayuri e hoje eu vou te mostrar 4 gráficos péssimos para você utilizar nos seus relatórios. Na verdade, eles não são tão péssimos assim, mas se você utilizar da forma incorreta ou com os dados incorretos, pode ser que estrague os seus relatórios e dashboards no Power BI. Então, chega de papo e bora pro conteúdo. Bom, pessoal, tô aqui com um arquivo do Power BI aberto e eu quero mostrar o nosso primeiro gráfico. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico que muita gente ignora a existência dele, né? Ele fica localizado aqui, ó, nessa terceira linha, terceira coluna, tá? O nome dele se chama gráfico de faixas. Eu vejo muitas pessoas utilizando esses gráficos da forma com que eu tô exibindo aqui, ó. Olha a quantidade de faixas que eu tenho aqui, ó. E o que representam essas faixas? São o valor, né, do faturamento para cada um desses vendedores. Então, como que eles contribuem, né? Aqui, ó. Então, vamos supor, o Felipe Gonçalves, eu acho que esse daqui, ó. Essa segunda barrinha aqui, ó. Repara que a gente tem ali o mês, né, o faturamento e tal. E se você clicar nele, você consegue destacar, né? Mas mesmo assim, a visualização é muito ruim quando você coloca muitos valores. E se você notar, quando você passa o mouse entre o final de uma barra, né, de um conjunto de barrinhas e o início da outra, essa informação aqui é legal. O que ele faz? Ele basicamente olha a coluna anterior, que no caso é janeiro, e ele coloca lá, qual foi o faturamento de janeiro? Foi tanto. E o faturamento de fevereiro? Foi 39 mil e pouco. E qual foi a alteração entre um e outro? Então aqui ele já mostra para você qual foi esse valor de diferença. Então, se você subtrair um do outro, você vai achar essa diferença aqui, ó, de 28 mil e tanto, que representa ali 259%. E aí, gente, o que é legal desse visual? O que eu acho interessante, né, apesar de usar muito pouco ou quase nunca, é que você consegue ver essa classificação aqui, ó. Então, ó, em janeiro, o Gustavo teve a classificação 3. E aí, ele passou a ser a classificação 1. Então, ele aumentou 2 pontos ali. Opa! Ele aumentou aqui, ó, 2 pontos no ranking, né? Então, isso é legal. Então, você consegue ver isso, ó, para todo mundo, né? Só que o detalhe é, você tem que passar o mouse nessa variaçãozinha aqui, ó. Nesse intervalo entre colunas, tá? E isso pode não ficar tão intuitivo assim para o usuário. Então, o que eu recomendo? Caso você utilize esse visual aqui, né? Não com essa quantidade de vendedores que tem. Eu já vou mostrar um exemplo bom disso. Mas caso você opte por utilizar, sugiro que você sempre coloque um indicadorzinho aqui em cima, nesse cabeçalho do gráfico, mostrando, ó, passe o mouse entre uma coluna e outra, direcionando o usuário para ele fazer da forma certa a análise, né? Para ele conseguir achar esse tooltip, por exemplo. Então, ó, clicando nesse visual, nesse pincelzinho de formatação, você vai conseguir vir aqui, ó, em ícones de cabeçalho, e você vai procurar, ó, em ícones, um que é o de info, né? Que é esse daqui, ó, dica de ferramenta, tá? Você clica aqui, olha o que aconteceu, ele apareceu automaticamente esse pontinho de interrogação. É aqui que você vai escrever, né? Ó, eu ativei esse daqui, que geralmente vem desativado por padrão, e aqui embaixo você vai escrever um texto, ó. Para visualizar a informação de variação do ranking, né, da posição da classificação, passe o mouse entre as duas barras. Se você quiser, você pode até direcionar uma página do relatório aqui com um printzinho, mostrando o mouse navegando, um gifzinho, enfim. A forma que for mais lúdica ali, né, para o seu usuário entender rapidamente o que você está querendo mostrar, tá? Então, uma dica é essa. E aí, com relação ao problema de ter muitos itens ali, repara que chega uma hora que seu olho não consegue acompanhar todas as linhas, né? Então, eu não gosto muito desse tipo de visual para quando você tem muitas linhas. Ele não fica muito legal. Então, o que eu recomendo? Você ou filtrar, né? Então, aqui você pode colocar o que mais importa para você. Você quer ver a variação da classificação para todos os vendedores? Às vezes não faz sentido, né? Mas você quer ver somente dos 3 primeiros que faturaram mais no ano, né? Então, nesse caso, ó, vamos supor que você tenha filtrado. Você pode já deixar um filtro aqui do ladinho para a pessoa colocar, ó, selecione até 3 vendedores. Ou então você pode aplicar um filtro de top N aqui, né? Os top 3 vendedores aqui e ver como é que é o comportamento dele ao longo do tempo. Então, ó, a gente pode ver que o Felipe Gonçalves, ele foi mudando a posição dele em relação aos demais, né?
com base no mês específico ali, foi mudando o comportamento. Então, ele não esteve sempre no topo, né? Então, isso aqui é legal você verificar, ó. Em fevereiro, em janeiro ele estava no topo, depois ele caiu, depois ele subiu e assim por diante, né? Então, aqui, ó, o que eu fiz? Eu deixei uma tabelinha do lado e marquei com Ctrl, ó. Cliquei no primeiro, Ctrl o segundo, mantive o Ctrl do teclado, né? Terceiro, e aí eu filtrei o gráfico do lado. Mas, como eu falei, você pode botar um filtro aqui em cima. Uma coisa muito legal de se fazer, ó, que a gente até tem um exemplo aqui para mostrar fácil para você, é isso daqui, ó. Você pode definir a quantidade de itens. Então, você pode deixar ele fixo ali para mostrar até 3, né? 4 no máximo ali daria para conseguir visualizar naquele tipo de gráfico, tá? Então, você pode deixar um top N, por exemplo. Esse N pode ser 1, 2, 3 ou 4, por exemplo. E aí, você deixa isso dinâmico, né? Como? Aqui o que ele vai fazer? Ele vai mostrar os top 3 somente, se você quiser deixar ele só filtrando os primeiros 3. Ele pode filtrar os 3 e deixar essa categoria outros, mas não vai fazer sentido em termos de classificação. Então, por exemplo, o outros, né, essa categoria nova que a gente criou para agrupar o restante dos vendedores, não vai fazer sentido acompanhar ao longo do tempo, né? Então, você pode remover isso daqui. Esse visual aqui, inclusive, né, com esse segmentador, tem um vídeo do Léo mostrando exatamente como é que você pode fazer ele, tá? Eu vou deixar direcionado aqui na descrição. E quem é aluno da Experium tem acesso a esse PBix também. Voltando para cá, ó, então, o que seria legal? Mostra ali os principais vendedores só, não todos, né? Ou especifica, direciona o seu usuário para ele filtrar realmente, tá? Até 3 ou 4 vendedores no máximo, beleza? E uma outra coisa legal de se fazer também, ó, é o seguinte. Vamos supor que a gente queira ver esses vendedores, eles vendem essa categoria de produtos aqui, certo? Então, vendem blazer, camisa. Como que será esse comportamento, né? Esses produtos ao longo dos meses para cada um desses vendedores? Então, será que tem algum produto que ele vende mais, ele fica no top 1, né? De janeiro para frente, de janeiro até julho? Ou mais para o segundo semestre, né? Como é que é o comportamento desses itens, né? Claro que você tem que se preocupar com as cores, né? Então, aqui de propósito, eu deixei 2 cores bem parecidas para você tomar cuidado. Então, quando você for configurar esse gráfico, garante que você não vai ter cores muito próximas. Por quê? Quando acontecer deles se cruzarem, você vai ficar confuso sem saber qual que é qual, né? Você não vai conseguir decorar que o manga curta é um pouquinho mais escuro que o camiseta, quando você joga para o gráfico. Fica difícil de enxergar. Como que você pode colorir esses itenzinhos? Você vem aqui em colunas e especifica, ó. O problema tá em manga curta. Então, ó, selecionei série manga curta. Série manga curta. E aí eu vou mudar a cor pra, deixa eu ver, esse lilás aqui, ó. Pronto. Já ficou diferente dos demais, tá? Eu acho ele feio visualmente falando, mas ele é um gráfico bom para você realmente acompanhar a classificação daquele item específico ao longo do tempo, tá? Se você fosse colocar, por exemplo, um gráfico de linhas, pode ser que fique muito fino, fica difícil de enxergar, mas também é uma opção. Você consegue acompanhar ali, mas no outro, né, na outra versão, você consegue nitidamente ver quando que um ultrapassa o outro, porque ele é mais grossinho ali, né? Então, como que eu fiz isso daqui, né? Como é que eu gerei esse gráfico, esse conjunto de gráficos ali de acordo com o vendedor? Basicamente, eu peguei esse gráfico aqui, ó, que é o simples, é o tradicional, né? E aí, aqui embaixo, ó, você vai ver que tem múltiplos pequenos, tá? E eu adicionei o quê? A categoria aqui do lado. Então, quando você vai ver, ó, eu deixei categoria, na verdade, fiz o contrário. Eu deixei categoria na legenda, categoria do produto, e deixei o nome do vendedor aqui embaixo, tá? Então, ó, se eu vier aqui, vamos colocar vendedor em múltiplos pequenos, ó, arrastei para o lado, e a categoria do produto, vamos lá, categoria descrição, que é esse daqui, vou botar na legenda, ó. Fazendo isso, eu consigo deixar, cada vendedor tem um gráfico separado para ele, e nas faixas ali eu deixei os produtos, né, as categorias de produto, de camisas, né, no caso, tá bom? Então, esse é o primeiro gráfico que, assim, ó, quando eu recomendo utilizar, são nesses casos bem específicos, né? Quando você tem poucas faixas, quando você direciona o usuário a colocar menos quantidade de itens para exibir no gráfico, né? E aí você consegue ter uma visualização mais clean, né? Que faça sentido, tá? Gráfico número 2. Esse daqui é polêmico, eu sei disso.
Quando você tem um gráfico de pizza, você tem que tomar muito cuidado com o mesmo tipo de problema, né? O que é o gráfico de pizza? Ó. Tiago, corta essa partezinha, tá? Vou voltar aqui para ir para o gráfico 2. Bom, e agora vamos para o gráfico número 2. O gráfico número 2 é o gráfico famoso de pizza, né? Que vocês já estão acostumados. E o problema é o mesmo, tá? Só que nesse gráfico específico, o que a gente está querendo mostrar com essa visualização? Eu quero mostrar a parte do todo. Então, eu quero comparar esses itens, né? Quanto que ele representa do meu total? Só que você concorda que deixar um disco com tantas fatias assim é praticamente inútil? Você não consegue comparar esse com esse, porque tá muito próximo, ó, 3.25, 3.28, então fica um arco-íris aqui, né? Não fica muito legal. Então, no gráfico de pizza, você não pode colocar mais de 3, estourando 4 categorias, tá? É o limite máximo, assim. Eu já usei gráficos com 4 categorias, por isso que eu permito, assim, até 4. Mas tem gente que fala que até 3 é o suficiente, tá? Então, nesse caso específico, como que você pode fazer? Eu vou colocar um filtro nesse visual, né? Ou seja, nesse exemplo aqui, o que eu fiz? Eu mudei o tipo de filtro, né? Geralmente ele vem como filtragem básica, eu coloquei como N superior e botei aqui o superior igual a 3. Então, eu tô pegando os 3 maiores... os 3 produtos que eu vendo mais, né? Que eu tenho maior faturamento. Isso é o jeito certo de mostrar essa informação? Não. Por que não é o jeito certo? Porque quando você faz isso, ó, repara que o percentual, ele engana o seu usuário. Ele está mostrando para o seu usuário que a sua quantidade de produtos que você tem somente são 3. Né? Esconde os outros produtos que você não colocou no top 3 aqui. Por mais que você coloque assim, você deve pensar assim, Sai, mas é só colocar um título falando que são os top 3. Mesmo assim, pode gerar uma enganação visual para o seu usuário. Então, o que eu recomendo? Não faça desse jeito. Faça dessa forma que tá aqui, ó. Deixei até um exemplo para você. O que eu fiz? Deixei o segmentador dinâmico, né? Top 3 grupos aqui, ou produtos que seja. E aí, agora sim, ó, tem fermentos, farinha de trigo, óleos e uma categoria chamada outros. Geralmente eu coloco uma cor bem diferente das outras, tipo cinza, preto, branco, para justamente mostrar que é uma cor diferente e que é uma categoria que agrupa outras categorias, né? Aí sim, ó, o percentual vai fazer sentido, tá? O total não vai dar 100%, beleza? Então, essa é a forma correta de você apresentar um gráfico de pizza ali com muitas categorias, tá? Você tem que agrupar ali de forma dinâmica através do DAX. E como eu falei, dentro da plataforma da Experian tem o Léo me ensinando, né? Tudo que você precisa tem aqui bem direcionado para você. E também tem um vídeo mostrando como é que faz isso. Se você quiser o PBix, né? Basta você virar nosso aluno. Se você já é aluno, você já deve ter isso disponível ali. Bom, então vamos para o gráfico número 3. Vamos lá. Gráfico número 3. Esse gráfico, muita gente também não gosta. Não gosta de utilizar, não entende, não sabe a funcionalidade. Geralmente, os usuários de negócio têm dificuldade de interpretar ele. Basicamente, o gráfico de dispersão, que é esse daqui de bolinhas, ó. Esse daqui, você basicamente usa para comparar variáveis, para identificar clusterizações de segmentos, né? Então, por exemplo, vamos supor que aqui o meu foco da minha análise é verificar quais são os vendedores que tiveram uma venda ruim, né? Ou seja, tanto em comparação com a meta, quanto em comparação ao ano anterior, né? Ou seja, em relação ao year over year, né? Que o pessoal geralmente costuma falar. Então, aqui o que eu fiz? Eu deixei a variação anual nesse eixo e a variação da meta aqui. Quanto mais para a esquerda e para baixo, pior, né? Então, você vai ver que ele vai estar até com uma cor diferente aqui. Tem outras opções de análise? Tem, para você, por exemplo, comparar, relacionar duas variáveis também. Aqui eu aproveitei e trouxe o nosso dashboard, né, que a gente tem da nossa imersão gratuita. Um evento que vai acontecer no final de setembro, entre 23 e 29 de setembro, sempre às 8 horas da noite, onde você vai desenvolver esse relatório aqui. Mas, ó, não é só desenvolver o relatório, não é só fazer ali as medidas, bonitinho, importar uma planilha Excel, não é nada disso, tá? É um projeto real mesmo. Vocês vão aprender SQL, vocês vão aprender a importar e tratar os dados de uma forma otimizada, vão entender o porquê que vocês estão colocando cada um dos gráficos, vocês vão fazer um levantamento de requisitos com o cliente, né?
Então, é um projeto realmente para você entender como é que funciona o processo de Business Intelligence do zero, completo, passo a passo, com um time de especialistas que vai estar ali à sua disposição durante uma semana. Então, assim, ó, já aproveitando o gancho que eu tô falando disso, não esquece de garantir sua vaga, porque a vaga ainda é gratuita. Então, corre no link aqui que eu vou deixar na descrição e já garante seu lugar, tá bom? Então, aqui eu tenho um outro exemplo de dispersão que ficou bem legal, ó. Então, esse daqui foi o que eu mostrei para vocês, né? Não atingiram a meta e não tiveram crescimento. E também tem um outro aqui bem legal, ó, que é esse daqui. Esse daqui, ó, a gente consegue ter outra correlação. Aqui eu tô comparando ali, eu tô relacionando a margem com o meu faturamento. E eu tô colorindo essas bolinhas aqui, esses produtos que estão aqui, de acordo com uma regra específica. Eu tô abaixo da minha mediana da margem, tô abaixo da minha mediana de faturamento. Então, você consegue fazer análises mais avançadas, né? E identificar visualmente quais são os produtos que têm problema, né? Então, esse tipo de gráfico é bem legal para isso. Mas é claro, você tem que saber fazer, você tem que saber fazer uma análise que faça sentido para o seu usuário, tá? Então, esse é um outro gráfico. Vamos para o gráfico 3, já foi, vamos para o gráfico 4. Esse gráfico aqui, eu tenho certeza que se você já fez alguma vez na vida um BI financeiro, para controladoria, tal, tesouraria, você com certeza já se deparou com essa tal bridge, né? O pessoal chama de bridge, waterfall, gráfico de cascata. No Power BI, você acha aqui, ó, esse gráfico de cascata, tá? Mas o que eu queria falar para você, eu não utilizo o gráfico nativo do Power BI. Eu utilizo um gráfico que é muito mais fácil de você configurar os pilares. Assim que eu comecei a mexer com Power BI, meu primeiro BI foi o financeiro. E assim, gente, eu penei para aprender a fazer uma DRE, fazer os gráficos relacionados ali à área financeira. E a Bridge era o meu calcanhar de Aquiles, né? Então eu dei uma penada para conseguir aprender a usar as métricas e tal, conseguir fazer um gráfico de cascata decente, né? Que ficasse igual o que o pessoal já costumava usar. E aí, o que eu fiz? Eu fucei para lá, para cá. Se você for usar o nativo, você vai ter que fazer algumas manipulações. Para quê? Para que a receita fique na base, né? Todos esses que tem esse item igual, ó, né, que são subtotais, ele tem que ficar sempre colado no chão. Então, você vai ter que fazer algumas manipulações. Mas existe um gráfico que você consegue importar na lojinha da Microsoft gratuitamente. Como que você pode fazer isso? Clica nos 3 pontinhos, obter mais visuais e pesquisa por Simple Waterfall, ó, é esse daqui, ó. Ele é certificado pela Microsoft, baixa ele, gratuito, você não vai precisar fazer nada, não fica tooltipzinho para você comprar nada, para adquirir licença nem nada, ele é 100% gratuito. E aí sim você consegue configurar ele de forma que esses itens aqui, essas colunas aqui de totais, eles fiquem no pilar, fiquem embaixo, né? Então deixa eu mostrar aqui para você. Se você for colocar aqui, ó, definir pilares, ó. Então, toda vez que você marcar um checkzinho, você vai conseguir jogar esse total para baixo. Ele não vai iniciar da onde ele parou, da cascata. Ele vai ir para baixo, tá? Então, basicamente, aqui eu sei que eu tenho receita operacional bruta, deduzir da receita. Então, fica lá no topo. Aí, soma o total de novo. Aí, fazendo um menos o outro, dá esse aqui. Diminui de novo, dá esse daqui. Diminui de novo, dá esse outro aqui. Então, você consegue ter uma sequência ali. E o gráfico de waterfall não é muito utilizado por conta, às vezes, desse trabalho que você vai ter usando o nativo. Mas tem esse especial que você consegue baixar na lojinha 100% gratuito. Então, esse é um outro gráfico que se você não souber usar ou não usar de uma forma inteligente, não vai fazer sentido. Vamos supor que você tenha colocado, por exemplo, produtos aqui, participação dos produtos. Faz sentido usar um gráfico de waterfall para isso? Não, porque aqui ele está decompondo um valor. Aqui a gente está conseguindo especificar o que está acontecendo, está aumentando, diminuindo cada um desses itens, né? Então, você geralmente usa, por exemplo, para itens para dashboard de controladoria, financeiro. Inclusive, esse dashboard aqui, ó, ele tem duas opções. Tem essa visão e tem essa daqui. Todo esse dashboard, ele também está disponível para os alunos da Experian, tá? Então, a galera que nunca viu esse dashboard lá na base, fica tranquilo, porque você consegue fazer download e usar, adaptar conforme você precise. Tem todas as medidas, tudo certinho, tá? Então, esse é um gráfico que pode ser muito odiado por alguns,
mas se você utilizar esse daqui, ó, o que você baixa, fica muito mais fácil de configurar, beleza? E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar com seus amigos, porque conhecimento nunca é demais e se você achou interessante, eu acho que é legal compartilhar com o pessoal também. E se você tiver alguma sugestão de conteúdo pra gente, deixa aqui embaixo que a gente vai ver seus comentários, responder e interagir com você, beleza? Te vejo numa próxima. Tchau, tchau!